As Boas Novas segundo Marcos. Capítulo 1. O princípio das Boas Novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito em Isaías o profeta: Vê, enviarei o meu mensageiro à tua frente, o qual preparará o teu caminho. A voz de alguém clama no deserto: Preparem o caminho para Jeová, endireitem as suas estradas. João o Batizador estava no deserto a pregar o batismo em símbolo de arrependimento para o perdão de pecados. E todo o território da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam ao seu encontro e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando abertamente os seus pecados. João usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava: Alguém mais forte do que eu vem depois de mim, e não sou digno de me abaixar e desatar o cordão das suas sandálias. Eu batizei-vos com água, mas ele vai batizar-vos com o Espírito Santo. No decorrer daqueles dias, Jesus chegou de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente ao sair da água, viu os céus a abrirem-se e o Espírito descer como pomba sobre ele. E uma voz saiu dos céus: Tu és o meu filho, o amado. Eu aprovo-te. E o Espírito impeliu imediatamente a ir para o deserto. Assim, ficou no deserto 40 dias e foi tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Então, depois de João ter sido preso, Jesus entrou na Galileia pregando as boas novas de Deus e dizendo: Chegou o tempo determinado, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e tenham fé nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, ele viu Simão e André, irmão de Simão, a lançar as redes ao mar, pois eram pescadores. Portanto, Jesus disse-lhes: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles abandonaram imediatamente as suas redes e seguiram-no. Depois, um pouco mais à frente, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes. E sem demora chamou-os. Então eles deixaram o seu pai Zebedeu no barco com os empregados e seguiram-no. E entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E as pessoas ficaram maravilhadas com o seu modo de ensinar, pois ele ensinava-os como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Naquele momento, estava na sinagoga um homem sob o poder de um espírito impuro. E ele gritou: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei exatamente quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus censurou-o, dizendo: Cala-te e sai dele. E o espírito impuro, depois de lançar o homem em convulsão e gritar ao máximo da sua voz, saiu dele. Ora, todos ficaram tão pasmados que começaram a discutir o que tinha acontecido, dizendo: O que é isto? Um novo ensinamento. Ele dá ordens com autoridade até mesmo aos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. Assim, o relato sobre ele espalhou-se rapidamente em todas as direções, por toda a região da Galileia. Depois, saíram da sinagoga e foram à casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e imediatamente falaram dela a Jesus. Ele dirigiu-se a ela, pegou-lhe na mão e levantou-a. A febre deixou-a, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, após o pôr do sol, as pessoas levaram até ele todos os doentes e os possessos, e toda a cidade estava reunida em frente à porta. Assim, ele curou muitos que sofriam de várias doenças e expulsou muitos demónios, mas não deixava os demónios falarem, pois sabiam que ele era Cristo. De manhã cedo, quando ainda estava escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar isolado e ali começou a orar. No entanto, Simão e os que estavam com ele foram à sua procura. Ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos estão à tua procura. Mas ele disse-lhes: Vamos a outro lugar, às cidades vizinhas, para que eu também pregue lá, pois foi para isso que vim. E ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demónios. Aproximou-se dele também um leproso,
suplicando-lhe até de joelhos. Se apenas quiser, pode purificar-me. Em vista disso, ele teve pena, estendeu a mão, tocou no homem e disse-lhe: Eu quero ser purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Então Jesus mandou-o logo embora, depois de lhe ordenar com firmeza: Cuidado para não contares nada a ninguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Mas, depois de se afastar, o homem começou a proclamar e a divulgar amplamente o acontecido, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares isolados. Contudo, pessoas de toda a parte continuavam a vir ao encontro dele. Capítulo 2. No entanto, passados alguns dias, ele entrou novamente em Cafarnaum, e a notícia de que ele estava em casa espalhou-se. Então juntaram-se tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo perto da porta. E ele começou a declarar-lhes a palavra. E trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Contudo, eles não conseguiam levá-lo diretamente a Jesus por causa da multidão. Assim, removeram o telhado por cima de onde Jesus estava e, depois de fazerem uma abertura, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Quando Jesus viu a fé que tinham, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Porém, alguns escribas estavam ali sentados e raciocinavam no coração: Por que é que este homem fala desta maneira? Ele está a blasfemar. Quem é que pode perdoar pecados a não ser um só? Deus! Todavia, Jesus discerniu imediatamente no seu espírito que estavam a raciocinar desse modo entre eles e disse-lhes: Por que é que estão a raciocinar essas coisas no coração? O que é mais fácil de dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, apanha a tua maca e anda? Mas, a fim de que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, apanha a tua maca e vai para casa. Com isso, ele levantou-se, apanhou imediatamente a sua maca e saiu, andando à frente de todos. Assim todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Novamente, ele foi para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e ele começou a ensiná-los. Enquanto caminhava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Sê meu seguidor. Então, ele levantou-se e seguiu. Mais tarde, Jesus estava a comer na casa de Levi, e muitos cobradores de impostos e pecadores estavam a comer com Jesus e os seus discípulos, pois muitos deles seguiam-no. Mas quando os escribas dos fariseus viram que ele comia com os pecadores e os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: Ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse-lhes: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum. Assim, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Por que é que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus praticam o jejum, mas os teus discípulos não praticam o jejum? Então Jesus disse-lhes: Será que os amigos do noivo têm motivo para jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm o noivo consigo, não podem jejuar. Contudo, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, nesse dia, jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa peça de roupa velha. Se fizer isso, o remendo de pano novo repuxará a roupa velha e o rasgão ficará pior. De igual modo, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, o vinho rebentará os odres e tanto o vinho como os odres serão perdidos. No entanto, põe-se vinho novo em odres novos. Ele estava a passar pelos campos de cereais no sábado, e os discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Por conseguinte, os fariseus disseram-lhe: Vê, por que é que eles estão a fazer o que não é permitido no sábado? Mas ele disse-lhes:
Nunca leram o que David fez quando se viu em necessidade, quando ele e os seus homens ficaram com fome? Como no relato sobre Abiatar, o principal sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu dos pães da apresentação, os quais não é permitido a ninguém comer, a não ser aos sacerdotes, e deu também deles aos homens que estavam com ele? E acrescentou: O sábado veio à existência por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Capítulo 3. Novamente ele entrou numa sinagoga e estava ali um homem com a mão atrofiada. Assim, observavam-no atentamente para ver se curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. Ele disse ao homem com a mão atrofiada: Levanta-te e vem para o centro. A seguir perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar? Mas eles continuaram calados. Depois de olhar para os que estavam à sua volta, com indignação e profundamente triste com a insensibilidade do coração deles, ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele estendeu-a e a mão foi restabelecida. Então os fariseus saíram e imediatamente começaram a conspirar com os partidários de Herodes contra Jesus, para o matarem. Mas Jesus foi para o mar com os discípulos, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia. Ao ouvir falar de quantas coisas ele fazia, uma grande multidão foi ao seu encontro, até mesmo de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom. E ele disse aos discípulos que mantivessem um pequeno barco à disposição dele, para que a multidão não o apertasse. Visto que ele curava muitos, todos os que tinham doenças graves aglomeravam-se à sua volta para lhe tocarem. Até mesmo os espíritos impuros, sempre que o viam, prostravam-se diante dele, gritavam e diziam: Tu és o Filho de Deus. Muitas vezes, porém, ele ordenou-lhes com firmeza que não dissessem a outros quem ele era. Ele subiu a um monte e convocou os que ele quis, e eles dirigiram-se a ele. Formou então um grupo de 12, a quem deu o nome de apóstolos, aqueles que o acompanhariam e que ele enviaria para pregar com autoridade para expulsar demónios. E no grupo dos 12 que ele formou estavam Simão, a quem também deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, ele também lhes deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananita e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Então ele entrou numa casa, e novamente a multidão se ajuntou, de modo que não podiam sequer tomar uma refeição. Mas quando os seus parentes souberam o que estava a acontecer, saíram para o apanhar, pois diziam: Ele perdeu o juízo. Também os escribas que desceram de Jerusalém diziam: Ele está dominado por Belzebu e expulsa os demónios por meio do governante dos demónios. Portanto, depois de os chamar, falou-lhes com ilustrações. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino fica dividido contra si mesmo, tal reino não pode ficar de pé. E se uma casa fica dividida contra si mesma, tal casa não poderá ficar de pé. Também, se Satanás se levantou contra si mesmo e ficou dividido, não pode ficar de pé, mas está a chegar ao fim. De facto, ninguém que entre na casa de um homem forte é capaz de lhe roubar os bens, a menos que amarre primeiro o homem forte. Só então é que poderá roubar-lhe a casa. Digo-vos a verdade. Todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, não importa que pecados cometam e que blasfémias digam. No entanto, quem blasfema contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: Ele está com um espírito impuro. Em seguida, a sua mãe e os seus irmãos chegaram, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Como estava uma multidão sentada à sua volta, disseram-lhe: Olhe, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora à sua procura. Mas ele respondeu-lhes: Quem são a minha mãe e os meus irmãos? Então ele olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Capítulo 4. Ele começou novamente a ensinar à beira-mar, e uma multidão muito grande reuniu-se perto dele. Então ele entrou num barco e sentou-se, e ficou a uma certa distância da margem, mas toda a multidão estava em terra à beira-mar. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas com ilustrações. Ensinava-os dizendo: Escutem, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada e vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra, e brotaram imediatamente porque o solo não era profundo. Mas quando o sol se levantou, ficaram queimadas e murcharam, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas, e elas não deram fruto. Mas outras caíram em solo bom, e depois de brotarem e crescerem, começaram a dar fruto, e produziram 30, 60 e 100 vezes mais. Ele acrescentou então: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando ficou sozinho, os que estavam à sua volta vieram com os 12 e começaram a fazer-lhe perguntas sobre as ilustrações. Ele disse-lhes: A vocês foi-vos dado o segredo sagrado do reino de Deus, mas aos de fora tudo é apresentado em ilustrações, para que olhem, mas ainda assim não vejam, e ouçam, mas ainda assim não compreendam. E eles nunca irão dar meia volta e receber perdão. Além disso, disse-lhes: Vocês não compreendem esta ilustração. Portanto, como entenderão todas as outras ilustrações? O semeador semeia a palavra. Então, aquelas sementes à beira da estrada, onde se semeia a palavra, representam os que ouvem a palavra, mas logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, aquelas semeadas em solo rochoso representam os que ouvem a palavra e logo a aceitam com alegria. Contudo, não têm raiz em si mesmos, mas continuam por algum tempo. Então, assim que surgem dificuldades ou perseguição por causa da palavra, tropeçam. Ainda há outras que são semeadas entre os espinhos. Essas representam os que ouvem a palavra, mas as ansiedades deste mundo, o poder enganoso das riquezas e os desejos de todas as outras coisas interferem e sufocam a palavra e ela torna-se infrutífera. Finalmente, aquelas que foram semeadas em solo bom representam os que escutam a palavra, a aceitam e dão fruto, 30, 60 e 100 vezes mais. Disse-lhes também: Será que se pega numa lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama? Não é para colocá-la em cima de um suporte? Pois não há nada escondido que não venha a ser exposto, nada cuidadosamente oculto que não venha à tona. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Disse-lhes ainda: Prestem atenção ao que ouvem. A medida com que medem é a mesma que será usada convosco, e ainda mais vos será acrescentado. Pois àquele que tem, mais será dado, mas àquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. Assim acrescentou: Portanto, o reino de Deus é como quando um homem lança sementes no solo. Ele dorme à noite e levanta-se de dia, e as sementes brotam e crescem, embora ele não saiba exatamente como. O solo, por si mesmo, dá fruto aos poucos, primeiro a haste, depois a espiga e finalmente o grão maduro na espiga. Mas, assim que os grãos ficam maduros, ele mete a foice, porque chegou o tempo da colheita. E acrescentou: A que podemos comparar o reino de Deus? Ou com que ilustração o podemos explicar? É semelhante a um grão de mostarda que, quando é semeado no solo, é a menor de todas as sementes da terra. Mas depois de semeado, cresce e torna-se a maior das plantas comestíveis e produz grandes ramos, de modo que as aves do céu encontram abrigo sob a sua sombra. Com muitas ilustrações como estas, ele declarava-lhes a palavra, até onde eram capazes de entender. Realmente, nada lhes dizia sem ilustrações, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. E naquele dia, ao cair a noite, ele disse-lhes: Passemos para a outra margem. Assim, depois de terem dispensado a multidão, eles levaram-no assim como estava no barco, e outros barcos acompanhavam-no.
Levantou-se então uma violenta tempestade, e as ondas lançavam-se sobre o barco, de modo que o barco estava a ficar inundado. Mas ele estava na popa, a dormir sobre o travesseiro. Assim, eles acordaram e disseram-lhe: Instrutor, não te importas que estejamos prestes a morrer? Com isso, ele levantou-se, censurou o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E o vento parou, e houve uma grande calmaria. Então ele disse-lhes: Por que é que estão com tanto medo? Ainda não têm nenhuma fé? E eles sentiram um medo incomum e disseram uns aos outros: Quem é realmente este homem? Até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. Capítulo 5. Chegaram então à outra margem do mar, à região dos Gerazenos. E assim que Jesus saiu do barco, um homem sob o poder de um espírito impuro saiu dentre os túmulos e foi ao seu encontro. Ele vivia entre os túmulos e, até aquele momento, absolutamente ninguém tinha sido capaz de o manter preso, nem mesmo com uma corrente. Muitas vezes tinha sido preso com correntes nos pés e nas mãos, mas rebentava as correntes das mãos e despedaçava-as dos pés. E ninguém tinha força para dominá-lo. E, incessantemente, noite e dia, ele gritava entre os túmulos e pelos montes, e cortava-se com pedras. Mas ao avistar Jesus a certa distância, correu e curvou-se diante dele. Então gritou em voz bem alta: O que é que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Jura por Deus que não me atormentarás. Pois Jesus tinha-lhe dito: Sai do homem, espírito impuro. Mas Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava a Jesus que não mandasse os espíritos para fora daquela região. Havia uma grande vara de porcos a pastar no monte, por isso os espíritos suplicaram-lhe: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele deu-lhes permissão. Assim, os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos. E os porcos atiraram-se pelo despenhadeiro abaixo para o mar, cerca de 2.000 deles, e afogaram-se no mar. Mas os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram isso na cidade e na zona rural, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Assim, aproximaram-se de Jesus e viram o homem possesso que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Também os que tinham visto tudo aquilo contaram-lhes o que tinha acontecido com o homem possesso e com os porcos. Assim começaram a suplicar a Jesus que saísse daquela região. Quando ele estava a entrar no barco, o homem que tinha estado possesso suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. No entanto, ele não deixou, mas disse-lhe: Vai para casa, para os teus parentes, e conta-lhes tudo o que Jeová fez por ti, e a misericórdia que te demonstrou. O homem foi-se embora e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Depois de Jesus ter passado novamente no barco para a margem oposta, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira-mar. Chegou então um dos presidentes da sinagoga, chamado Jairo, e ao vê-lo prostrou-se aos seus pés. Ele suplicou-lhe muitas vezes: A minha filhinha está gravemente doente. Por favor, vem e põe as mãos sobre ela, para que fique boa e viva. Assim, Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia-o e apertava-o. E havia uma mulher que já por 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ela tinha sofrido muito às mãos de muitos médicos e gastara todos os seus recursos sem ter melhorado, mas em vez disso tinha ficado pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela aproximou-se por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua roupa, pois dizia: Se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. E o fluxo de sangue secou imediatamente, e ela sentiu no corpo que tinha sido curada daquela doença aflitiva. Imediatamente, Jesus percebeu que tinha saído poder dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem é que tocou na minha roupa? Os seus discípulos disseram-lhe: Vês que a multidão te aperta e ainda perguntas quem é que me tocou? Contudo, ele estava a olhar em volta para ver quem é que tinha feito isso.
A mulher, tremendo de medo, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele disse-lhe: Filha, a tua fé fez-te ficar boa. Vai em paz e fica curada da tua doença aflitiva. Enquanto ele ainda falava, chegaram alguns homens da casa do presidente da sinagoga e disseram: A tua filha morreu. Por que incomodar mais o instrutor? Mas Jesus ouviu as palavras deles e disse ao presidente da sinagoga: Não tenhas medo, apenas exerce fé. Então não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim chegaram à casa do presidente da sinagoga, e ele viu o alvoroço e os que choravam e lamentavam em voz alta. Depois de entrar, disse-lhes: Por que é que estão a chorar e em alvoroço? A menina não morreu. Ela está a dormir. Em vista disso, começaram a rir-se dele com desprezo. Mas, depois de mandar que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava. Então, pegou na mão da menina e disse-lhe: Talita, cumi. Que traduzido significa: Menina, digo-te, levanta-te. E a menina levantou-se imediatamente e começou a andar. Ela tinha 12 anos de idade. Com isso, eles não conseguiram conter-se de tanta alegria. Mas ele ordenou-lhes, vez após vez, que não deixassem ninguém saber do sucedido, e mandou que dessem à menina algo para comer. Capítulo 6. Ele partiu dali e entrou na sua própria cidade, e os seus discípulos seguiram-no. Quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e a maioria dos que o ouviram ficaram maravilhados e disseram: Onde é que este homem obteve estas coisas? Por que é que lhe foi dada esta sabedoria? E por que é que se realizam estas obras poderosas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão as suas irmãs aqui conosco? Assim começaram a tropeçar por causa dele. Porém, Jesus disse-lhes: Um profeta não fica sem honra a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não pôde fazer nenhuma obra poderosa ali, a não ser pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Realmente admirou-se com a falta de fé deles, e percorreu todas as aldeias nas redondezas a ensinar. Ele convocou então os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Também lhes deu ordens para não levarem nada para a viagem, a não ser um bastão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto. Mas ordenou-lhes que calçassem sandálias e que não levassem roupa extra. Além disso, disse-lhes: Em qualquer casa em que entrarem, fiquem lá até saírem desse lugar. E em qualquer lugar onde não vos recebam nem vos ouçam, ao saírem de lá, sacudam a poeira que estiver nos vossos pés, para que lhes sirva de testemunho. Assim partiram, e pregaram que as pessoas deveriam arrepender-se. Eles expulsavam muitos demónios, passavam azeite em muitos doentes e curavam-nos. E o rei Herodes ouviu falar disto, pois o nome de Jesus tornara-se bem conhecido, e as pessoas diziam: João o Batizador foi levantado dentre os mortos, e é por isso que realiza obras poderosas. Mas outros diziam: É Elias. Ainda outros diziam: É um profeta semelhante a um dos profetas antigos. Mas ao ouvir isso, Herodes disse: João, aquele que eu decapitei, foi levantado. De facto, anteriormente, o próprio Herodes tinha mandado prender João e tinha-o amarrado na prisão por causa de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, porque se tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não lhe é permitido ter a esposa do seu irmão. Por isso, Herodias nutria ressentimento contra ele e queria matá-lo, mas não podia. Pois Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e protegia-o. Sempre que o ouvia, ficava perplexo, sem saber o que fazer. Contudo, ouvia-o com prazer. Mas chegou um dia conveniente, quando Herodes, no seu aniversário, ofereceu um banquete aos altos funcionários, aos comandantes militares e aos homens mais importantes da Galileia. E a filha de Herodias entrou e dançou.
e agradou a Herodes e aos que comiam com ele. O rei disse à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. Sim, ele jurou-lhe: O que for que me pedires, até metade do meu reino, eu te darei. Então ela saiu e perguntou à mãe. O que devo pedir? Ela respondeu: A cabeça de João, o batizador. Imediatamente ela correu até ao rei e fez o seu pedido, dizendo: Quero que me dê sem demora, numa bandeja, a cabeça de João Batista. Embora isto o entristecesse profundamente, o rei não quis desconsiderar o pedido dela, por causa dos juramentos que fizera e por causa dos seus convidados. Assim, o rei enviou imediatamente um soldado da sua guarda com ordens para que trouxesse a cabeça de João. Então ele foi, decapitou-o na prisão e trouxe a cabeça numa bandeja. Ele deu-a à jovem e a jovem deu-a à mãe. Quando os discípulos dele ouviram isso, foram buscar o seu corpo e colocaram-no num túmulo. Os apóstolos reuniram-se à volta de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E ele disse-lhes: Venham comigo. Vamos sozinhos para um lugar isolado para descansar um pouco. Pois havia muitos que iam e vinham e eles não tinham folga nem para tomar uma refeição. Por isso, partiram no barco para um lugar isolado, para ficarem sozinhos. Mas as pessoas viram-nos partir, e muitos ficaram a saber disso, e afluíram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro que eles. Pois bem, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é isolado e já é tarde. Dispensa-os, para que possam ir à zona rural e às aldeias ao redor comprar algo para comer. Ele respondeu-lhes: Deem-lhes vocês algo para comer. Perguntaram-lhe então: Devemos ir comprar pães no valor de 200 denários e dá-los às pessoas para comer? Ele disse-lhes: Quantos pães é que têm? Vão ver. Depois de verificarem, disseram: 5, além de 2 peixes. E ele mandou que todos se sentassem em grupos na relva verde. Assim, eles sentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então, ao pegar nos 5 pães e nos 2 peixes, olhou para o céu e proferiu uma bênção. Depois, partiu os pães e começou a dá-los aos discípulos, para que os servissem às pessoas, e repartiu os 2 peixes entre todos. Assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, além das sobras de peixe. Os que comeram os pães foram 5.000 homens. Então, sem demora, ele mandou os discípulos entrarem no barco e partirem à frente, para a margem oposta em direção a Betsaida, enquanto ele mesmo dispensava a multidão. Mas depois de se despedir deles, foi a um monte para orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, mas ele estava sozinho em terra. Então, ao ver que tinham grandes dificuldades para remar por causa do vento contrário, dirigiu-se a eles por volta da 4ª vigília da noite, andando sobre o mar, mas parecia que ele ia passar-lhes adiante. Quando o viram a andar sobre o mar, pensaram: É uma aparição! E gritaram, pois todos eles o viram e ficaram assustados. Mas ele disse-lhes imediatamente: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu para o barco com eles e o vento parou. Em vista disso, ficaram muito espantados, porque não tinham compreendido o significado dos pães. O coração deles continuava fechado ao entendimento. Quando terminaram a travessia, chegaram a Genezaré e ancoraram o barco ali. Mas assim que saíram do barco, as pessoas reconheceram-no. Elas percorreram toda aquela região e começaram a levar os doentes em macas para onde ouviam dizer que ele estava. E onde quer que ele entrasse, em aldeias, em cidades ou na zona rural, colocavam os doentes nas praças e imploravam-lhe que os deixasse tocar pelo menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam bons. Capítulo 7. Então, os fariseus e alguns dos escribas que tinham chegado de Jerusalém reuniram-se à volta dele. E eles viram alguns dos discípulos dele tomar a refeição com as mãos impuras,
isto é, sem as lavar. Pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos até aos cotovelos, apegando-se à tradição dos homens dos tempos antigos. E ao voltarem do mercado, não comem sem se lavar. Há muitas outras tradições que eles receberam e às quais se apegam, tais como o batismo de copos, de jarros e de vasilhas de cobre. Então, esses fariseus e escribas perguntaram-lhe: Por que é que os teus discípulos não seguem a tradição dos homens dos tempos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse-lhes: Isaías profetizou apropriadamente a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. É em vão que continuam a adorar-me, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Vocês abandonam o mandamento de Deus e apegam-se à tradição de homens. Ele disse-lhes ainda: Sabem muito bem como pôr de lado o mandamento de Deus a fim de manterem a vossa tradição. Por exemplo, Moisés disse: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe seja morto. Mas vocês dizem: Se um homem diz ao seu pai ou à sua mãe: Tudo o que eu tenho que te poderia beneficiar é Corbã, isto é, uma dádiva dedicada a Deus. Vocês já não o deixam fazer nem uma única coisa para o seu pai ou para a sua mãe. Assim, vocês invalidam a palavra de Deus pela tradição que transmitiram e fazem muitas coisas como esta. E chamando novamente a multidão, disse-lhes: Escutem-me todos vocês e compreendam o significado do que eu digo. Não há nada fora de um homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. Mas as coisas que saem do homem são as que o tornam impuro. Quando se afastou da multidão e entrou numa casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas acerca da ilustração. Assim, perguntou-lhes: Vocês também estão sem entendimento, como eles? Não percebem que nada de fora que entre num homem pode torná-lo impuro, visto que entra não no seu coração, mas no seu estômago e sai para o esgoto? Assim, declarou puros todos os alimentos. Além disso, ele disse: O que sai do homem é o que o torna impuro. Pois de dentro, do coração dos homens, saem raciocínios prejudiciais, imoralidade sexual, roubos, assassinatos, adultérios, ganância, atos de maldade, engano, conduta insolente, olho invejoso, blasfémia, arrogância e insensatez. Todas estas coisas más saem de dentro e tornam o homem impuro. Ele levantou-se e foi para a região de Tiro e Sidon. Ali entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu passar despercebido. Logo a seguir, uma mulher cuja filhinha tinha um espírito impuro ouviu falar dele e foi até lá, e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade cirofenícia, e ela pedia-lhe com insistência que expulsasse da sua filha o demónio. Mas ele disse-lhe: Deixa primeiro os filhos ficarem satisfeitos, pois não é correto tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu-lhe: Sim, senhor. No entanto, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as criancinhas deixam cair. Com isso, ele disse-lhe: Por causa da tua resposta, vai. O demónio saiu da tua filha. Assim, ela foi para casa e encontrou a menina deitada na cama, e o demónio tinha-a deixado. Quando Jesus voltou da região de Tiro, passou por Sidon e foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Ali levaram-lhe um surdo que tinha um impedimento na fala e suplicaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E ele levou-o à parte, para longe da multidão. Então pôs os dedos nos ouvidos do homem e, depois de cuspir, tocou-lhe na língua. Olhando para o céu, suspirou profundamente e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. Com isso, os ouvidos do homem abriram-se e o impedimento na fala foi removido, e ele começou a falar normalmente. Então ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém, mas quanto mais ordenava, mais proclamavam o acontecido. De facto, estavam extremamente admirados e diziam: Ele faz bem todas as coisas. Até faz os surdos ouvir e os mudos falar. Capítulo 8. Naqueles dias,
juntou-se novamente uma grande multidão, e eles não tinham nada para comer. Então ele convocou os discípulos e disse-lhes: Tenho pena da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, desfalecerão na estrada, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos responderam-lhe: Onde poderia alguém encontrar, neste lugar isolado, pão suficiente para os satisfazer? Com isso, ele perguntou-lhes: Quantos pães é que têm? Disseram: 7. E mandou a multidão sentar-se no chão. Então pegou nos 7 pães, deu graças, partiu-os e começou a dá-los aos discípulos para que os servissem. E eles serviram-nos à multidão. Tinham também alguns peixinhos. E depois de dar graças por estes, disse-lhes que os servissem também. Assim comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos grandes, cheios com os pedaços que sobraram. Eram cerca de 4.000 homens. Então ele dispensou-os. Ele entrou imediatamente no barco com os seus discípulos e chegou à região de Dalmanuta. Ali os fariseus aproximaram-se e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o porem à prova. Então ele suspirou profundamente e disse: Por que é que esta geração procura um sinal? Digo-vos a verdade, nenhum sinal será dado a esta geração. Com isso, deixou-os, embarcou novamente e foi para a margem oposta. No entanto, eles esqueceram-se de levar pães e não tinham nada consigo no barco, a não ser um pão. E ele advertiu-os claramente: Mantenham os olhos abertos. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então eles começaram a discutir entre si sobre o facto de não terem pães. Notando isso, ele disse-lhes: Por que é que estão a discutir sobre não terem pães? Ainda não percebem e não entendem? O vosso coração ainda está fechado ao entendimento? Embora tenham olhos, não veem? E embora tenham ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram quando parti os 5 pães para os 5.000 homens? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000 homens, quantos cestos grandes, cheios de pedaços, é que recolheram? Responderam-lhe: 7. Com isso disse-lhes: Vocês ainda não entendem? Chegaram então a Betsaida. Ali levaram até ele um cego e suplicaram-lhe que tocasse nele. E ele pegou na mão do cego e levou-o para fora da aldeia. Depois de lhe cuspir nos olhos, pôs as mãos sobre ele e perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O homem olhou para cima e disse: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores a andar. Ele pôs-lhe outra vez as mãos sobre os olhos e o homem viu claramente. A sua visão foi restabelecida e ele podia ver tudo nitidamente. Assim, mandou-o para casa dizendo: Não entres na aldeia. Jesus e os discípulos partiram então para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho ele perguntou aos discípulos: Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Responderam-lhe: João Batista, mas outros dizem que és Elias, e ainda outros, um dos profetas. E ele perguntou-lhes: E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu-lhe: Tu és o Cristo. Então ele ordenou-lhes com firmeza que não contassem isso a ninguém. Também começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que tinha de ser morto e ser levantado 3 dias depois. De facto, fez esta declaração abertamente. No entanto, Pedro levou-a à parte e começou a censurá-lo. Com isso ele virou-se, olhou para os discípulos e censurou Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não tens os pensamentos de Deus, mas os de homens. Chamou então a multidão, juntamente com os seus discípulos, e disse-lhes: Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, apanhe a sua estaca de tortura e siga-me sempre. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa das boas novas, vai salvá-la. Realmente, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que realmente daria o homem em troca da sua vida?
Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras entre esta geração adúltera e pecadora, desse o Filho do Homem também se envergonhará quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Ele disse-lhes também: Digo-vos a verdade. Há alguns dos que estão aqui que de modo algum provarão a morte antes de verem o reino de Deus já vindo em poder. 6 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e levou-os a sós a um monte alto. E ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas tornaram-se cintilantes e ficaram muito mais brancas do que qualquer lavadeiro na terra poderia branquear. Também lhes apareceu Elias com Moisés, e eles estavam a conversar com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Vamos armar então 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Na verdade, não sabia como reagir, pois estavam com muito medo. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e uma voz saiu da nuvem: Este é o meu filho, o amado. Escutem-no. De repente, olharam à volta e já não viram ninguém com eles, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes com firmeza que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse levantado entre os mortos. Eles obedeceram às suas palavras, mas discutiam entre si o que significava ele ser levantado dentre os mortos. E perguntaram-lhe: Por que é que os escribas dizem que Elias tem de vir primeiro? Ele respondeu-lhes: Elias realmente vem primeiro e restabelece todas as coisas. Mas como é que está escrito a respeito do Filho do Homem que ele tem de sofrer muitas coisas e ser tratado com desprezo? Porém, digo-vos que Elias de facto já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, assim como está escrito a respeito dele. Ao chegarem onde estavam os outros discípulos, notaram uma grande multidão à volta deles, e escribas que discutiam com eles. Mas assim que as pessoas da multidão o viram, ficaram admiradas e correram para cumprimentá-lo. Então ele perguntou-lhes: Sobre o que é que estão a discutir com eles? E alguém da multidão lhe respondeu: Instrutor, trouxe-lhe o meu filho porque ele tem um espírito mudo. Onde quer que esse espírito o apanhe, lança-o no chão, e ele espuma pela boca, arranja os dentes e perde a força. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não foram capazes de fazer isso. Em resposta, ele disse-lhes: Ó geração sem fé, até quando é que terei de continuar convosco? Até quando é que terei de suportar-vos? Tragam-no a mim. Portanto, levaram-no até ele, mas ao ver Jesus, o espírito lançou imediatamente o menino em convulsões. Depois de cair no chão, ele rebolava e espumava pela boca. Então Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo é que isto lhe acontece? Ele respondeu: Desde a infância, e o espírito lança-o muitas vezes no fogo e também na água para o matar. Mas, se puder fazer algo, tenha pena de nós e ajude-nos. Jesus disse-lhe: Esta expressão, se puder. Ora, tudo é possível para quem tem fé. Imediatamente, o pai do menino clamou: Eu tenho fé. Ajude-me onde preciso de fé. Observando então que uma multidão se aproximava rapidamente deles, Jesus censurou o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, ordeno-te que saias dele e não voltes a entrar nele. Depois de clamar e de causar muitas convulsões ao menino, o espírito saiu. E o menino parecia morto, de modo que a maioria das pessoas dizia: Ele está morto. Mas Jesus pegou-lhe na mão e levantou-o, e ele ficou de pé. Assim, depois de entrar numa casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular: Por que é que nós não o conseguimos expulsar? Ele respondeu-lhes: Esta espécie só sai por oração. Partiram dali e atravessaram a Galileia, mas ele não quis que ninguém soubesse disso, pois estava a ensinar os seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles irão matá-lo. Mas, embora seja morto, será levantado 3 dias depois. No entanto, não entendiam o que ele lhes dizia e tinham medo de lhe perguntar. E entraram em Cafarnaum. Então, quando estava dentro da casa, ele perguntou-lhes: Sobre o que é que estavam a discutir na estrada? Eles ficaram calados,
pois na estrada tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Então ele sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, tem de ser o último de todos e servo de todos. Então pegou numa criança e colocou-a no meio deles. Pôs os braços em volta dela e disse-lhes: Quem recebe uma destas criancinhas em meu nome, recebe-me também a mim. E quem me recebe, recebe não só a mim, mas também aquele que me enviou. João disse-lhe: Instrutor, vimos alguém expulsar demónios em teu nome e tentámos impedi-lo, porque ele não nos estava a acompanhar. Mas Jesus disse: Não o tentem impedir, porque ninguém que faça uma obra poderosa em meu nome pode logo depois dizer mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. E eu garanto-vos que quem vos der um copo de água para beber, por pertencerem a Cristo, de modo algum perderá a sua recompensa. Mas quem fizer tropeçar um destes pequenos que têm fé, seria melhor para ele que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho, daquelas que o jumento faz girar, e que fosse lançado no mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que ires com as 2 mãos para a giena, para o fogo que não pode ser apagado. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor para ti entrares na vida coxo do que seres lançado com os 2 pés na giena. E se o teu olho te faz tropeçar, atira-o para longe. É melhor para ti entrares no reino de Deus só com um olho do que seres lançado com os 2 olhos na giena, onde os vermes não morrem e o fogo não se apaga. Pois todos têm de ser salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder a sua salinidade, o que farão para recuperar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e mantenham a paz uns com os outros. Capítulo 10. Ele levantou-se dali e foi para as fronteiras da Judeia, do outro lado do Jordão. E novamente multidões se ajuntaram à sua volta. Ele começou a ensiná-las outra vez, como costumava fazer. Alguns fariseus aproximaram-se e, querendo pô-lo à prova, perguntaram se era permitido que um homem se divorciasse da esposa. Ele respondeu-lhes: O que é que Moisés vos ordenou? Disseram: Moisés permitiu que o homem escrevesse um certificado de divórcio e a mandasse embora. Mas Jesus disse-lhes: Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos escreveu esse mandamento. No entanto, no princípio da criação, ele fê-los homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os 2 serão uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Quando estavam novamente na casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre isso. Ele disse-lhes: Quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra, comete adultério contra ela. E se uma mulher, depois de se divorciar do marido, se casa com outro, comete adultério. As pessoas começaram então a trazer-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreenderam as pessoas. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse-lhes: Deixem as criancinhas vir a mim, não tentem impedi-las, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Digo-vos a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo algum entrará nele. E tomou as crianças nos braços e começou a abençoá-las, pondo as mãos sobre elas. Quando ele ia a sair, um homem chegou a correr, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou-lhe: Bom instrutor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que é que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um só, Deus. Conheces os mandamentos: não assassines, não cometas adultério, não furtes, não dês falso testemunho, não defraudes, honra o teu pai e a tua mãe. O homem disse-lhe: Instrutor, eu tenho cumprido todas essas coisas, desde bem jovem. Jesus olhou para ele e, sentindo amor por ele, disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem ser meu seguidor. Mas ele ficou triste com a resposta e foi-se embora abatido, porque tinha muitos bens. Depois de olhar à volta, Jesus disse aos discípulos:
Como será difícil para os que têm dinheiro entrar no reino de Deus? Mas os discípulos ficaram surpreendidos com as suas palavras. Jesus disse então: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais admirados e perguntaram-lhe: Quem é que pode ser salvo? Jesus olhou diretamente para eles e disse: Para os homens é impossível, mas para Deus não, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro começou a dizer-lhe: Olha, deixamos tudo e seguimos-te. Jesus disse: Eu garanto-vos, ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no futuro sistema de coisas, a vida eterna. Mas muitos dos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Iam então pela estrada, subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente deles, e eles estavam admirados. Mas os que os seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou os 12 à parte e começou a dizer-lhes as coisas que estavam para lhe acontecer. Escutem, estamos a subir para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo a homens das nações, e estes vão ridicularizá-lo, cuspir-lhe, açoitá-lo e matá-lo. Mas 3 dias depois ele será levantado. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram-lhe: Instrutor, queremos que nos faças o que te pedirmos. Ele perguntou-lhes: O que é que querem que eu vos faça? Eles responderam: Concede-nos que nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda, na tua glória. Mas Jesus disse-lhes: Vocês não sabem o que estão a pedir. Será que podem beber o cálice que eu estou a beber ou ser batizados com o batismo com que eu estou a ser batizado? Disseram-lhe: Podemos. Então Jesus disse-lhes: Vocês beberão o cálice que eu estou a beber e serão batizados com o batismo com que eu estou a ser batizado. No entanto, não me cabe a mim conceder que se sentem à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 souberam disso, ficaram indignados com Tiago e João. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabem que os que são considerados governantes das nações dominam sobre elas, e os seus grandes exercem autoridade sobre elas. Não deve ser assim entre vocês. Mas quem quiser tornar-se grande entre vocês tem de ser o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês tem de ser o escravo de todos. Pois até mesmo o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Eles entraram então em Jericó. Mas quando ele, os seus discípulos e uma multidão considerável saíam de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira da estrada. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Filho de David, Jesus, tenha misericórdia de mim. Em vista disso, muitos começaram a censurá-lo, mandando calar-se. Mas ele gritava ainda mais: Filho de David, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem! Levanta-te! Ele está a chamar-te! Atirando a capa para o lado, ele levantou-se rapidamente e foi ter com Jesus. Então Jesus perguntou-lhe: O que é que queres que eu faça por ti? O cego disse-lhe: Raboni, deixe-me recuperar a visão. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé fez-te ficar bom. E ele recuperou imediatamente a visão e começou a segui-lo pela estrada. Capítulo 11. Então, quando estavam a chegar perto de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, no Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão à aldeia que está ao alcance da vista,
E assim que lá entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, o qual ainda ninguém montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém vos perguntar, por que é que estão a fazer isso? Digam, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Assim partiram e encontraram o jumentinho amarrado a uma porta, do lado de fora, na rua, e desamarraram-no. No entanto, alguns dos que estavam ali perguntaram-lhes: O que é que estão a fazer, a desamarrar o jumentinho? Disseram-lhes o que Jesus tinha dito e eles deixaram-nos ir. Trouxeram então a Jesus o jumentinho, colocaram sobre este as suas capas e ele sentou-se nele. Também muitos estenderam as suas capas na estrada, mas outros cortaram ramos dos campos. E os que iam à frente e os que vinham atrás gritavam: Salva, rogamos! Bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Bendito é o reino que virá do nosso pai David. Salva, rogamos, nas maiores alturas. E ele entrou em Jerusalém, foi ao templo e observou tudo em volta. Mas visto que já era tarde, saiu com os 12 para Betânia. No dia seguinte, quando estavam a sair de Betânia, ele sentiu fome. A certa distância, viu uma figueira que tinha folhas e foi ver se encontrava alguma coisa nela. Mas ao chegar perto dela, não encontrou nada, exceto folhas, pois não era a estação dos figos. Então ele disse-lhe: Nunca mais ninguém coma do teu fruto. E os discípulos estavam a ouvir. Chegaram então a Jerusalém. Ali ele entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém carregar nenhum utensílio através do templo. Ele ensinava, dizendo-lhes: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os principais sacerdotes e os escribas ouviram isto e começaram a procurar uma maneira de o matar, pois tinham medo dele, porque toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Quando se fez tarde no dia, saíram da cidade. Mas de manhã cedo, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse-lhe: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou-se. Jesus disse-lhe em resposta: Tenham fé em Deus. Digo-vos a verdade. Quem disser a este monte, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no coração, mas tiver fé de que aquilo que diz vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que vos digo, todas as coisas que pedirem em oração, tenham fé em que já as receberam, e irão tê-las. E quando estiverem de pé a orar, perdoem o que tiverem contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe as vossas falhas. Chegaram novamente a Jerusalém, e enquanto ele andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram e perguntaram-lhe: Com que autoridade é que fazes estas coisas? E quem é que te deu autoridade para fazer estas coisas? Jesus disse-lhes: Vou fazer-vos uma pergunta. Respondam-me e eu vou dizer-vos com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam-me. Então eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Então por que é que não acreditaram nele? Mas atrevemos-nos a dizer dos homens? Eles tinham medo da multidão, pois todos achavam que João realmente tinha sido um profeta. Assim responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus disse-lhes: Então eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Capítulo 12. Então ele começou a falar-lhes com ilustrações. Um homem plantou um vinhedo, pôs uma cerca à sua volta, cavou um tanque como lagar de vinho e ergueu uma torre. Então arrendou o vinhedo a lavradores e viajou para fora. Na época de vida, enviou um escravo aos lavradores para receber deles alguns dos frutos do vinhedo. Mas eles agarraram-no, espancaram-no e mandaram-no embora de mãos vazias. Enviou-lhes outro escravo e eles bateram-lhe na cabeça e humilharam-no. Então enviou outro e eles mataram-no. E enviou muitos outros. A uns espancaram, a outros mataram. Ele tinha mais um,
um filho amado. Por fim enviou-lhes esse, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, eles agarraram-no, mataram-no e atiraram-no para fora do vinhedo. O que é que o dono do vinhedo fará? Voltará e matará os lavradores e entregará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se a principal pedra angular. Isto procede de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos. Em vista disso, quiseram prendê-lo, porque sabiam que ele contara a ilustração a pensar neles. Contudo, tinham medo da multidão, de modo que o deixaram e foram-se embora. A seguir, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos partidários de Herodes para o apanhar nas suas palavras. Ao chegarem, eles disseram-lhe: Instrutor, sabemos que és verdadeiro e que não procuras agradar a homens, pois não olhas para a aparência das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em harmonia com a verdade. É lícito ou não pagar a César o imposto por cabeça? Devemos pagar ou não devemos pagar? Percebendo a hipocrisia deles, ele disse-lhes: Por que é que me põem à prova? Tragam-me um denário para eu ver. Trouxeram-lhe um, e ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Jesus disse então: Paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E ficaram maravilhados com ele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se e perguntaram-lhe: Instrutor, Moisés escreveu-nos que se alguém morre e deixa esposa, mas não deixa filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se, mas morreu sem deixar descendente. E o segundo casou-se com a viúva, mas morreu sem deixar descendente. E o mesmo aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendente. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles é que ela será esposa? Pois os 7 tiveram-na como esposa. Jesus disse-lhes: Não é por isto que vocês estão enganados, por não conhecerem nem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando se levantarem dentre os mortos, os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos serem levantados, não leram no livro de Moisés, no relato sobre o espinheiro, que Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus, não de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos escribas que se tinha aproximado e ouvido a discussão, ao ver que ele lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro mandamento de todos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, ó Israel, Jeová, o nosso Deus, é um só Jeová. Ama a Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. O segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba disse-lhe: Instrutor, falaste bem, em harmonia com a verdade. Ele é um só e não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale muito mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Com isso, Jesus, percebendo que ele tinha respondido de modo inteligente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. No entanto, ninguém teve coragem de lhe fazer mais perguntas. No entanto, ao continuar a ensinar no templo, Jesus disse: Como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de David? O próprio David disse pelo Espírito Santo: Jeová disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio David lhe chama Senhor. E então, como é que ele pode ser seu filho? E a grande multidão escutava-o com prazer. E ele ensinava, dizendo: Cuidado com os escribas, que querem andar de vestes compridas e querem cumprimentos nas praças públicas, os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares mais destacados nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para impressionar, fazem longas orações.
eles receberão um julgamento mais severo. E ele sentou-se, com os cofres do tesouro à vista, e começou a observar como a multidão punha dinheiro nos cofres do tesouro. E muitos ricos punham neles muitas moedas. Chegou então uma viúva pobre, e pôs neles 2 pequenas moedas de pouquíssimo valor. Ele chamou então os discípulos e disse-lhes: Digo-vos a verdade, esta viúva pobre pôs nos cofres do tesouro mais do que todos os outros. Pois todos eles puseram do que lhes sobrava, mas ela, da sua carência, pôs tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Capítulo 13. Quando ele estava a sair do templo, um dos seus discípulos disse-lhe: Instrutor, vê que pedras e que edifícios maravilhosos. No entanto, Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? De modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, com o templo à vista, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Diz-nos, quando é que acontecerão estas coisas e qual será o sinal de que todas estas coisas estão prestes a chegar a um fim? Assim, Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão muitos. Além disso, quando ouvirem falar de guerras e notícias de guerras, não fiquem apavorados. Estas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos num lugar após outro. Também haverá falta de alimentos. Estas coisas são um começo das dores de aflição. Quanto a vocês, tomem cuidado. As pessoas irão entregar-vos aos tribunais locais, e serão espancados nas sinagogas, e serão postos diante de governadores e reis por minha causa, para lhes darem testemunho. Também, em todas as nações, as boas novas têm de ser pregadas primeiro. E quando vos levarem para vos entregar, não fiquem preocupados com o que dizer, mas digam o que vos for dado nessa hora, pois quem fala não são vocês, mas é o Espírito Santo. Além disso, irmão entregará irmão à morte, e o pai entregará o filho, e os filhos irão levantar-se contra os pais e farão com que sejam mortos. E vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim será salvo. No entanto, quando virem a coisa repugnante que causa desolação estar num lugar onde não devia, que o leitor use de discernimento, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. O homem que estiver no terraço não desça, nem entre para tirar algo da sua casa. E o homem que estiver no campo não volta ao que deixou atrás para apanhar a sua capa. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem nesses dias. Persistam em orar para que isso não ocorra no inverno, pois esses dias serão dias de tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem ocorrerá de novo. De facto, se Jeová não tivesse abreviado os dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos que ele escolheu, abreviou os dias. Então também, se alguém vos disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou Vejam, ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e milagres, a fim de desencaminhar, se possível, os escolhidos. Portanto, sejam vigilantes. Eu disse-vos tudo antecipadamente. Mas nesses dias, depois dessa tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até à extremidade do céu. Aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem estas coisas a acontecer, saibam que ele está próximo, às portas. Eu garanto-vos que esta geração de modo algum passará até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão.
A respeito desse dia ou dessa hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Sejam vigilantes, mantenham-se despertos, pois não sabem quando é o tempo determinado. É semelhante a um homem que, ao viajar para fora, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus escravos, a cada um o seu trabalho, e ordenou ao porteiro que se mantivesse vigilante. Portanto, mantenham-se vigilantes, pois não sabem quando é que virá o Senhor da casa, quer tarde no dia, quer à meia-noite, quer antes do amanhecer, quer de manhã cedo, a fim de que, quando ele vier de repente, não vos encontre a dormir. Contudo, o que eu vos digo, digo a todos: mantenham-se vigilantes. Capítulo 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festividade dos pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas estavam à procura de um modo astucioso de o prender e matar, pois diziam: Não durante a festividade. Talvez haja um alvoroço entre o povo. E quando ele estava em Betânia, a comer na casa de Simão, o leproso, chegou uma mulher com um frasco de alabastro que continha óleo perfumado, nardo genuíno, muito caro. Ela partiu o frasco de alabastro e começou a derramá-lo sobre a cabeça dele. Em vista disso, alguns disseram entre si, indignados: Por que é que se desperdiçou este óleo perfumado? Pois este óleo perfumado poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E ficaram muito aborrecidos com ela. No entanto, Jesus disse: Deixem-na em paz. Por que é que estão a perturbar a mulher? Ela fez-me uma coisa muito boa. Porque vocês têm sempre convosco os pobres e podem fazer-lhes o bem sempre que quiserem, mas nem sempre me terão a mim. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se em derramar óleo perfumado sobre o meu corpo, em vista do meu sepultamento. Digo-vos a verdade, onde quer que se preguem as boas novas em todo o mundo, o que esta mulher fez também será relatado em sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes a fim de o entregar a eles. Quando ouviram isto, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro de prata. Por conseguinte, ele começou a procurar uma oportunidade para o trair. Então, no primeiro dia da festividade dos pães sem fermento, quando costumavam oferecer o sacrifício pascual, os discípulos perguntaram-lhe: Onde é que queres que façamos os preparativos para a refeição pascual? Em vista disso, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão à cidade, e um homem que leva um cântaro com água irá encontrar-vos. Sigam-no, e onde quer que ele entrar, digam ao dono da casa: O instrutor diz: Onde é a sala dos hóspedes para que eu tome a refeição pascual com os meus discípulos? E ele irá mostrar-vos uma grande sala no andar de cima, mobilada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Assim, os discípulos foram, entraram na cidade e encontraram tudo assim como ele lhes tinha dito, e prepararam a refeição pascual. Depois de anoitecer, ele chegou com os 12. E enquanto estavam recostados à mesa e comiam, Jesus disse: Digo-vos a verdade, um de vocês, que está a comer comigo, vai trair-me. Eles começaram a ficar tristes e perguntavam-lhe um por um: Por acaso sou eu? Ele disse-lhes: É um dos 12, aquele que mete comigo a mão na tigela. Pois o Filho do Homem vai-se embora, assim como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor para esse homem que não tivesse nascido. E ao continuarem a comer, pegou num pão, proferiu uma bênção, partiu-o e deu-lhes, dizendo: Tomem, isto representa o meu corpo. E pegando num cálice, deu graças, deu aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto representa o meu sangue do pacto que será derramado em benefício de muitos. Digo-vos a verdade, de modo algum voltarei a beber do produto da videira, até ao dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. Por fim, depois de cantarem louvores, foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: Todos vocês tropeçarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois de eu ser levantado, irei à vossa frente para a Galileia. No entanto, Pedro disse-lhe: Mesmo que todos os outros tropecem, eu não tropeçarei.
Em vista disso, Jesus disse-lhe: Digo-te a verdade. Hoje, sim, ainda esta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, vais negar-me 3 vezes. Mas ele insistiu: Mesmo que eu tenha de morrer contigo, de modo algum te negarei. E todos os outros começaram a dizer a mesma coisa. Assim, chegaram a um lugar chamado Getsémani, e ele disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu oro. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar profundamente angustiado e muito aflito. Disse-lhes: Estou profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e mantenham-se vigilantes. E, indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e começou a orar para que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ele voltou e encontrou-os a dormir, e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não tiveste força para te manteres vigilante por 1 hora? Mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Naturalmente, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Ele afastou-se outra vez e orou, dizendo a mesma coisa. E voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois estavam com os olhos pesados e por isso não sabiam o que lhe responder. Voltou então pela 3ª vez e disse-lhes: Numa ocasião como esta, vocês estão a dormir e a descansar. Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos de pecadores. Levantem-se. Vamos embora. Olhem, aquele que me traz está a chegar. E imediatamente, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e bastões. Eles tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Aquele a quem eu beijar é ele. Prendam-no e levem-no sob vigilância. Então dirigiu-se diretamente a ele e, ao aproximar-se, disse: Rabi. E beijou-o ternamente. Assim, eles agarraram-no e prenderam-no. No entanto, um dos que estavam presentes puxou da espada e atacou o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhes: Vieram prender-me com espadas e bastões, como se eu fosse um bandido? Dia após dia eu estava convosco no templo a ensinar. No entanto, vocês não me prenderam. Contudo, isto é para cumprir as Escrituras. E todos o abandonaram e fugiram. No entanto, um jovem que usava apenas uma roupa de linho fino por cima do corpo nu começou a segui-lo de perto e tentaram prendê-lo. Mas ele largou a roupa de linho e escapou nu. Levaram então Jesus ao sumo sacerdote, e todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas se reuniram. Todavia, Pedro, mantendo uma boa distância, seguiu até ao pátio do sumo sacerdote e sentou-se com os criados, aquecendo-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam à procura de testemunhos contra Jesus para entregá-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Na verdade, muitos davam testemunho falso contra ele, mas os seus testemunhos não estavam de acordo. Também alguns se levantavam e davam testemunho falso contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lo dizer: derrubarei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Porém, nem neste ponto o seu testemunho estava de acordo. Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e perguntou a Jesus: Não dizes nada em resposta? O que é que tens a dizer do testemunho destes homens contra ti? No entanto, ele continuou calado e não deu nenhuma resposta. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, dizendo: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus respondeu então: Sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do poder e a vir com as nuvens do céu. Em vista disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram a blasfémia? Qual é a vossa decisão?
todos decidiram que ele merecia a morte. E alguns começaram a cuspir-lhe, a cobrir-lhe o rosto, a esmurrá-lo e a dizer-lhe: Profetiza! E depois de os bufetear, os oficiais de justiça levaram-no. Então, enquanto Pedro estava embaixo, no pátio, chegou uma das servas do sumo sacerdote. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus? Contudo, ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei de que estás a falar. E saiu para a entrada do pátio. A serva viu-o ali e começou novamente a dizer aos presentes: Este é um deles. Uma vez mais, ele negou. E pouco depois, os que estavam presentes começaram outra vez a dizer a Pedro: Com certeza tu és um deles, pois de facto tu és Galileu. Ele, porém, começou a amaldiçoar-se a si mesmo e a jurar: Eu não conheço esse homem de quem estão a falar. Imediatamente, um galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito: Antes de o galo cantar 2 vezes, vais negar-me 3 vezes. E muito abalado, começou a chorar. Capítulo 15. Logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas, sim, o sinédrio inteiro, reuniram-se para decidir o que fazer. Depois, amarraram Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Então Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Em resposta, ele disse: É o Senhor que o está a dizer. Mas os principais sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Então Pilatos voltou a interrogá-lo, dizendo: Não tens nenhuma resposta para dar? Vê quantas acusações levantam contra ti. Mas Jesus não deu mais nenhuma resposta, de modo que Pilatos ficou admirado. Pois bem, por ocasião da festividade, ele costumava soltar um preso, aquele que pedissem. Naquela ocasião, o homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que, na sua rebelião, tinham cometido assassinato. Assim, a multidão aproximou-se e começou a pedir que Pilatos fizesse o que costumava fazer. Em vista disso, ele perguntou-lhes: Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois Pilatos sabia que os principais sacerdotes o tinham entregado por inveja. No entanto, os principais sacerdotes atiçaram a multidão para que, em vez disso, soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhes novamente: Então, o que é que eu devo fazer com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Mais uma vez gritaram: Para a estaca com ele! Todavia, Pilatos disse-lhes: Porquê? O que é que ele fez de mal? Contudo, gritaram ainda mais: Para a estaca com ele! Assim, desejando satisfazer a multidão, Pilatos soltou Barrabás. E depois de mandar chicotear Jesus, entregou-o para ser morto na estaca. Os soldados levaram-no então para o pátio da residência do governador e convocaram todo o grupo de soldados. Eles vestiram-no de púrpura, entrançaram uma coroa de espinhos e puseram-na nele, e começaram a dizer-lhe: Salve, rei dos judeus! Também bateram-lhe na cabeça com uma cana e cuspiram-lhe. Então ajoelharam-se diante dele e curvaram-se. Por fim, depois de o terem ridicularizado, tiraram-lhe as roupas de púrpura e voltaram a pôr-lhe as suas roupas. E levaram-no para fora, para o pregar na estaca. Também um homem passava por ali, vindo do campo, certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Eles obrigaram-no a prestar serviço por carregar a estaca. Assim, levaram-no ao lugar chamado Gólgota, que traduzido significa lugar da caveira. Ali tentaram dar-lhe vinho misturado com uma droga, mirra, mas ele não o quis tomar. E pregaram-no na estaca e repartiram as suas roupas, lançando sortes para decidir quem ficaria com o quê. Era então a 3ª hora, quando o pregaram na estaca. E a inscrição da acusação contra ele dizia: O Rei dos Judeus. Além disso, penduraram 2 ladrões em estacas ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam insultavam-no, abanando a cabeça e dizendo: Tu que ias derrubar o templo e construí-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da estaca.
Do mesmo modo, também os principais sacerdotes, juntamente com os escribas, ridicularizavam-no entre si, dizendo: Ele salvou outros, mas não se pode salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, deixa agora da estaca, para que vejamos e possamos crer. Até os que estavam nas estacas ao seu lado o insultavam. Quando chegou a 6ª hora, caiu uma escuridão sobre toda aquela terra, até à 9ª hora. E à 9ª hora, Jesus clamou em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? E ouvindo isso, alguns dos que estavam por perto disseram: Olhem, ele está a chamar Elias. Então alguém correu, ensopou uma esponja em vinho acre, colocou-a numa cana e deu-lhe para ele beber, dizendo: Deixem-no. Vamos ver se Elias o vem tirar dali. Mas Jesus deu um grande grito e morreu. E a cortina do santuário rasgou-se em duas, de alto a baixo. Então, quando o oficial do exército que estava ali diante dele viu que ele tinha morrido nessas circunstâncias, disse: Certamente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também mulheres a observar a uma certa distância. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o Menor e de Josés, e Salomé. Estas mulheres acompanhavam-no e serviam-no quando ele estava na Galileia. Também estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele a Jerusalém. Então, visto que a tarde já estava avançada e era o dia da preparação, isto é, o dia antes do sábado, chegou José de Arimateia, membro bem conceituado do conselho, que também aguardava o reino de Deus. Ele ganhou coragem, compareceu perante Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos quis saber se ele já estava morto e, convocando o oficial do exército, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Assim, depois de se certificar por meio do oficial do exército, concedeu o corpo a José. José comprou linho fino e tirou o corpo da estaca. Depois, enrolou-o no linho fino e colocou-o num túmulo que tinha sido aberto na rocha. Em seguida, rolou uma pedra até à entrada do túmulo. No entanto, Maria Madalena e Maria, a mãe de José, ficaram a olhar para onde ele tinha sido colocado. Capítulo 16. Então, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para pôr no corpo dele. E no primeiro dia da semana, chegaram bem cedo ao túmulo, depois de o sol se levantar. Diziam umas às outras: Quem é que nos rolará a pedra da entrada do túmulo? Mas ao levantarem os olhos, viram que a pedra tinha sido desviada, embora fosse muito grande. Quando elas entraram no túmulo, viram um jovem sentado à direita, usando uma veste comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele disse-lhes: Não se assustem. Vocês estão à procura de Jesus o Nazareno, que foi morto na estaca. Ele foi levantado, não está aqui. Vejam, este é o lugar onde o colocaram. Agora vão, digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele vai à vossa frente para a Galileia. É lá que o verão, assim como ele vos disse. Então, elas saíram e fugiram do túmulo, tremendo e tomadas de emoção. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo.